compartilhado com os irmãos sobre o pensamento arminiano. Sou da Igreja Cristã de Gileade. E hoje nós vamos falar sobre, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a diferença entre os dois pensamentos, né? O pensamento calvinista e o pensamento arminiano, ok? E eu queria já de antemão, né, saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os calvinistas que aqui estão, sejam bem-vindos, os arminianos também. Que nós possamos viver, né, conviver bem, sem ter dificuldades, né, nesse relacionamento. Como já foi dito aqui, nós não somos nós não somos arrogantes, né, de dizer que a nossa maneira de pensar é o Evangelho. Não, nós acreditamos que ele se aproxima mais do Evangelho, mas que é o Evangelho, nós não nos cercamos dessa arrogância, né? Amém? E por isso nós respeitamos o posicionamento dos nossos colegas calvinistas. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar aqui sobre a diferença dos dois pensamentos. E assim, eu vou falar um pouco sobre o início, né? Por que esses dois pensamentos surgiram? Por que esses dois pensamentos surgiram? Qual é a raiz? Aonde é que fica o X da questão de se pensar em ser calvinista ou arminiano? Tem muita gente que na Assembleia de Deus que fica na neutralidade, né? Mas quer você queira ou não, ou você é um arminiano ou você é um calvinista. Se você acredita que Jesus morreu por todo mundo, então, meu querido, você pode dizer 1000 vezes que não, eu sou bíblico, eu não sou calvinista, eu sou bíblico. É que muitos assembleanos usam, né? Mas se você acredita que Jesus morreu por todo mundo, então você é arminiano. Então não tem para onde fugir, certo? Então vamos lá, a origem das diferenças soteriológicas. Queridos, você já se deparou alguma vez, eu acredito que sim, que os assembleanos gostam de evangelizar? Quando você está evangelizando uma pessoa e aquela pessoa diz não para você, você prega, você se inspira do Espírito Santo para falar do evangelho para ele, mas infelizmente no final da nossa conversa o cara diz não estou pronto, ou eu não estou preparado ainda, né? Ou simplesmente ele diz não. Então essa reação dessas pessoas, eu acredito que a origem principal dos dois pensamentos é em cima disso. Por que essa pessoa reagiu? Por qual motivo? E aí da onde vem os dois pensamentos? Os calvinistas vão dizer, essa pessoa rejeitou porque não está entre os eleitos. O arminiano vai dizer que essa pessoa não quer. Ele não quer. Infelizmente ela não quer o Evangelho, não quer Jesus, não quer seguir os caminhos do Senhor. Então a problemática ela vem dessa análise teológica em cima da rejeição, da resistência humana à pregação do Evangelho. Aquilo que está sendo proclamado para aquela pessoa. Geralmente nós dizemos, entregue-se a Cristo, né? Ou no meio da mensagem, ou durante, ou no final, a gente diz, entregue-se a Cristo, né? Converta-se, volte-se para Deus, né? Volte-se para Cristo, aceite Jesus, meu amigo, como seu Senhor e seu Salvador, arrepende-te dos teus pecados. E aí, no final, aquela pessoa diz que não quer, ou que não está pronta, e essa rejeição é onde vem toda a problemática teológica de dizer por que ele disse não. E aí uns vão dizer, é porque ele não é eleito. Se ele fosse eleito, ele responderia que sim. Ele responderia positivamente. E outros vão dizer, essa pessoa, ela não quer. Simplesmente isso, ela não quer. A gente falou, mas ela não quer. Ok? Então é muito sobre essa questão.
Queridos, os irmãos entenderam esse primeiro momento? Ok? Então ela nasce, a soteriologia arminiana e calvinista, ela tem essa origem em cima da problemática da rejeição, da negação à proclamação do Evangelho àquela pessoa. E ela não quer Jesus, então, por que ela não quis? Vem as correntes, as análises, né, dos teólogos Calvino, né, o principal, e Armínio, em cima dessa questão. Então, uma síntese aqui, passando aqui para os irmãos, sobre o arminianismo, ok? O arminianismo, queridos, é uma escola de pensamento soteriológica dentro do cristianismo protestante, que fique bem claro isso, porque tem muita gente que pensa que não é, mas é, certo? Porque tem os calvinistas, os que estão aqui presentes, me perdoem, mas se apossam de se dizerem protestantes e reformados. E esse sentimento é de posse mesmo. Quem é arminiano não é reformado. Espera aí, calma. Todas as pessoas cristãs que professam as 5 solas da reforma protestante são reformados, são protestantes. Então, o arminianismo, ele é de pensamento reformado, protestante sim, e se baseia nas ideias do teólogo Jacó Arminius, certo? Os seus seguidores históricos, os remonstrantes, também deram grande contribuição ao pensamento arminiano. Sobre a vida de Jacó e etc., vocês vão ver nas palestras mais adiante, ok? Hoje eu estou mais focado na questão das diferenças entre calvinistas e arminianos, certo? Então, a aceitação doutrinária desse pensamento, ele se estende em muitas igrejas evangélicas metodistas, né, wesleyanas, igrejas pentecostais, certo? É onde geralmente se expande o pensamento arminiano, certo? Todavia, é importante que se fale isso, muitas igrejas evangélicas hoje vivem num arminianismo estranho ao arminianismo de Jacó Armínio, estranho ao arminianismo original. Vivemos meio que um semi-pelagianismo hoje no meio evangélico. É o posicionamento que a gente percebe nas convicções que alguns crentes evangélicos dão sobre salvação, certo? Então não vou me deter muito nessa questão da diferença entre arminianos e semi-pelagianos, porque aí seria uma outra palestra, mas vou mostrar alguma coisa por aqui, certo? Eu tinha um gráfico para mostrar para os irmãos. Tá dando certo aí? Vixe, só tá... Pera aí. Então, queridos, esse é o nosso pensamento, né, que a gente vai mostrar para os irmãos. E infelizmente, como já falei, né, muita gente evangélica, não que se afirma ser arminiano, quando a gente vai conversar, não é tão assim um arminiano como deveria ser, né? Então a gente percebe muito isso no posicionamento arminiano, que dos evangélicos se diz arminiano, a gente percebe muito esse tipo de comportamento, né? de entendimento. Mas nós estamos aqui para esclarecer os irmãos. Não é à toa que já está no 3º evento, né? Então, eu acredito que a Assembleia de Deus ela não abriu as portas para a gente fazer esse trabalho, essa apresentação do arminianismo, não foi sem interesse algum. Com certeza é com interesse que os irmãos entendam, né, que os irmãos compreendam realmente o arminianismo clássico, o arminianismo original, ok? Vamos lá, começar aqui onde a gente parou, ok? Quando vocês olham para esse gráfico, né, a gente já vê logo a diferença de alguns cabeças já está dando aqui uma diferença aqui. Porque geralmente, né, os semi-pelagianos, eles se veem como se fosse uma pessoa fora dos caminhos.
Ele nem está no céu e nem está no inferno. Ele vai escolher para onde ele vai. Dentro do arminianismo e do calvinismo, certo? Essa situação, a situação do homem é essa que vocês estão vendo nesse gráfico aí. O homem está em caminho para o inferno. Ele está no caminho da condenação. Ele não está fora dos dois caminhos, certo? Ele está... Os irmãos lá atrás estão pedindo para dar uma ajustada aí. Eu acho que é no zoom, viu? É no zoom aí do Data Show. Diminuir o zoom, né, irmãos? Então, vocês estão vendo aqui esse gráfico. Eu não achei na internet um gráfico assim. Eu tive que fazer edição de imagem para poder trazer a imagem para os irmãos, certo? Eu tive que pegar uma cena de um filme e fazer uma montagem aí para os irmãos entenderem. Então, o pecador, o ímpio, o ser humano, ele está caminhando para o inferno, ele está em condenação, certo? E aparece na sua frente o fim dele, o destino dele, que é o inferno. Mas aparece também para ele a graça preveniente, a graça de Deus, ou graça salvadora, como diz os calvinistas. Aparece para ele para que ele possa ser salvo, certo? Então a diferença é que para os arminianos essa graça preveniente ela é manifesta para todos que estão no caminho da destruição. Todos que estão indo para o caminho da destruição, a graça preveniente está sendo manifestada para eles, para que eles possam se voltar para Deus. Para o calvinismo essa porta só abre para alguns, né? Essa porta celestial. Outros só tem uma opção, é ir para o inferno mesmo, certo? Então, se você tem um pensamento diferente desses dois, você não é calvinista, você não é arminiano, você é semi-pelagiano, ok? Então, outra síntese também, que é a calvinista. O calvinismo, ao contrário dos arminianos, né, é também um movimento religioso, protestante, quanto a uma ideologia sociocultural, com raízes na reforma, iniciada por João Calvino em Genebra, no século XVI. A tradição reformada foi desenvolvida ainda por diversos outros teólogos, dentre eles Zwinglio, né? Apesar disso, a fé reformada costuma a citar o nome de Calvino, por ter sido ele o seu grande expoente. Vocês observaram? Fé reformada, pensamento reformado. Isso aqui, irmãos, é um texto que a gente pega da internet. Então, o próprio texto que se produzem, já produzem se apropriando do termo protestantes, reformado, já excluindo quem não é calvinista, certo? Então é muito complicado. E atualmente o termo também se refere a doutrinas e práticas das igrejas reformadas. Olha aí, igrejas reformadas. Então quem não prega calvinismo não é reformado. Infelizmente tem eles se apoderam, né, do termo reformado. Mas os arminianos também são reformados, certo? O sistema costuma a ser sumarizado através dos 5 pontos que nós chamamos de tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo, que vai ser falado aqui mais adiante, mais claramente pelos outros palestrantes. Está em inglês, são as siglas em inglês dos 5 pontos do calvinismo, certo? Elaborados como uma resposta ao pensamento arminiano, certo? As raízes, de onde é que vem, de onde que nasce, né? Tudo isso. Bom, o arminianismo nasce do pensamento do sinergismo, certo? E o calvinismo nasce do sistema do pensamento monergismo. Pastor, o que vem a ser essas palavras? Vamos lá. O que vem a ser sinergismo? O sinergismo é qualquer crença teológica na livre participação humana na salvação. Se o homem ele tem livre participação nessa salvação que é ofertada por Deus, ele é um sinergista, certo? Então, suas formas, infelizmente, o sinergismo tem formas heréticas, assim como o calvinismo também tem, o monergismo também tem. No sinergismo existem pensamentos heréticos, não ortodoxos, que é o pelagianismo
e o semi-pelagianismo, como eu já falei, muito predominante no meio evangélico, por falta de conhecimento do arminianismo original, certo? A primeira, que é o pelagianismo, nega o pecado original. Na verdade, não houve queda alguma. O homem pode se voltar para Deus a hora que ele quiser. Eleva as habilidades humanas, morais e naturais para viver vidas espiritualmente completas. O segundo, que é o semi-pelagianismo, a última, abraça uma versão meio que modificada do pecado original, mas acredita que os humanos têm habilidade, mesmo em seu estado caído, certo? De iniciar a salvação, a exercer boa vontade para com Deus. Já o arminiano, que eu chamo de arminiano, o arminiano, né? Eu chamo de sinergismo evangélico, alguns usam sinergismo ortodoxo, né? Que é o entendimento correto do sinergismo. No arminianismo, o sinergismo evangélico, porque eles acreditam na inabilidade total do ser humano em relação à soteriologia, em relação à salvação. O homem, ele está totalmente inabilitado de se voltar para a Deus no que diz respeito à salvação. Para isso, ele precisa, para quê? Para ele voltar para Deus, ele precisa da graça preveniente. A graça preveniente tem que chegar nele, para que ele possa se voltar para Deus e assim ser salvo. Ele está no caminho da condenação, como aquele gráfico que eu mostrei, indo para o inferno. E aí, de repente, abre as portas do céu para ele. Essas portas que abrem, essa manifestação de luz que vem para ele, graça preveniente. Amém? Somente com ela ele se volta. Ele não tem por ele mesmo habilidade, capacidade de se voltar para Deus. Ele precisa que a graça chegue até ele. Certo? Esse é o sinergismo evangélico, sinergismo ortodoxo. O sinergismo herético não é assim. O ser humano pode se voltar para Deus a hora que ele quiser. Certo? O monergismo também é um termo amplo, tanto quanto o sinergismo, e às vezes confuso. Tem muita gente que se aventura a entrar no monergismo e acaba ficando meio que enrolado na vida espiritual, porque não tinha preparo suficiente para lidar com o monergismo. Eu não quero aqui colocar medo nos irmãos, para que os irmãos sejam arminianos, pelo amor de Deus. A igreja que eu me congrego, nós não temos posicionamentos fechados para nenhum dos dois pontos. Nós recebemos calvinistas, recebemos arminianos, não temos esse problema. Mas eu estou dizendo isso para que os irmãos não vejam que eu esteja puxando aqui brasas para a minha sardinha, não, ok? Estou só dizendo que tem muita gente, como pastor, como experiência, como irmão em Cristo Jesus, tem muita gente que não tem preparo para lidar com o monergismo. Então, às vezes, ele é muito confuso. Então, o seu sentido mais amplo aponta para Deus como uma realidade totalmente determinante, que significa que todas as coisas na natureza e história estão sob o controle direto de Deus, certo? Não necessariamente implica que Deus causa todas as coisas diretamente, mas necessariamente implica que nada pode acontecer que seja contrário à vontade de Deus, que seja contrário, deixa eu pegar aqui, está pequena as letras, que seja contrário à vontade de Deus. E que Deus está intimamente envolvido em tudo. Então, tudo na natureza e história reflete a vontade primária de Deus. Consequentemente, na salvação. Certo? Que é onde nós vamos mais nos focar. Onde nesta o ser humano está em depravação total. Você pode ter ouvido isso no arminianismo? Sim, tem livro produzido pela editora Reflexão falando sobre depravação total. A diferença é que Armínio usava muito o termo inabilidade. Ele falava que o homem estava totalmente inabilitado
para se voltar para Deus. Já Calvino costumava usar esse termo, depravação total. Calvino e os calvinistas, certo? O monergismo, ele tem duas vertentes, né? Assim como o sinergismo tem o herético e o evangélico, no monergismo tem o infralapsário e o supralapsário. Qual a diferença dos dois? Primeiro, vocês estão vendo aí, ela afirma que Deus decretou salvar alguns e condenar outros a partir da queda. Que eu acredito que seja um bom número aqui no Ceará de calvinistas deve ser desse primeiro ponto, né? Ou seja, a partir da queda o homem caiu, e aí a partir dessa queda Deus destinou uns para a salvação, outros para a perdição. Já o supralapsário, ele é mais complexo. Ele diz que Deus, ele já determinou todo mundo, antes da própria queda, quem seria salvo e quem seria condenado, certo? No sinergismo, nós temos o herético e o evangélico, o ortodoxo. O herético, ele afirma que o homem tem capacidade de se voltar para Deus, certo? E que seu livre-arbítrio permanece intacto para buscar a Deus e a redenção. O pecador, ele tem livre-arbítrio no que diz respeito à soterologia, certo? No que diz respeito à antropologia, a vida do ser humano, nós acreditamos, tanto sinergismo evangélico quanto herético, acreditamos que o homem tem livre-arbítrio na sua vida, em tudo que ele vai fazer. Mas na salvação, não é assim, no sinergismo evangélico. O sinergismo evangélico acredita que o homem não tem capacidade alguma de se voltar para Deus, e que seu arbítrio precisa ser liberto por Deus, por meio da graça de Deus, né? Para que ele possa buscar a redenção, para que ele possa buscar a Deus. Então, nesse ponto, o pecador, ele não tem livre-arbítrio. Ele passa a ter, quando a graça preveniente vem até ele, liberta esse arbítrio, e aí então, ele toma a decisão de se entregar a Jesus, de se voltar a Jesus. Ele não tem condição, na perspectiva arminiana clássica, de se voltar para Deus, de se arrepender dos seus pecados, de buscar a Deus. Ele não tem condição, ele está escravo do pecado. Nesse ponto, calvinistas e arminianos são comuns. O homem está em depravação total, o homem está em inabilidade total para se voltar para Deus. Precisa que a graça de Deus chegue até ele, para que ele volte para o Senhor. Já os semipelagianos e pelagianos não. O ser humano pode se voltar para Deus a hora que ele quiser, né? Os pontos divergentes, tem gente que pensa que são os 5 pontos do calvinismo que os arminianos são divergentes. Não, certo? Não. Os arminianos e calvinistas, a grande divergência são apenas em 3, que é onde nós vamos mais nos focar aqui, certo? O primeiro é a questão da eleição, que para os calvinistas é incondicional, certo? O homem não tem escolha, Deus é quem escolhe ele. E para os arminianos clássicos, os arminianos originais, de origem, o homem, a eleição é condicional, ou seja, o homem tem o seu arbítrio liberto por Deus para que ele escolha. Então, como está na questão de ele escolher, então é condicional, certo? Então é aqui que começa a divergência entre os dois pontos, a diferença entre os dois. Na expiação também, a expiação foi aquilo que Jesus fez lá na cruz, né? Ele foi colocado como oferta pelo pecado por todos nós, né? Para os calvinistas, Jesus morreu, ele fez a obra da expiação somente pelos eleitos, somente pela e para a igreja, certo? Nos arminianos não, essa expiação de Cristo, ela foi e é ilimitada, certo? Jesus morreu por todos,
Como eu fiz aqui uma pergunta aqui no começo, né? Você disse que, não, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu sou bíblico. Mas se você afirma para mim que Jesus morreu por todos, então, meu querido, você é arminiano, certo? Você pode até se esconder e dizer, não, eu sou bíblico, mas você é arminiano. Vamos lá. E o terceiro ponto, que bate divergência com os calvinistas, é a graça, no que diz respeito, como essa graça ela é recebida pelo ser humano, certo? Para os calvinistas ela é irresistível, certo? Sob a graça salvadora, certo? O ser humano não tem qualquer resistência. Deus o transforma, o traz para o caminho da salvação. Por quê? Porque é Deus que elegeu, Deus o transforma e Deus o traz. É o monergismo, certo? Já no arminiano, não, certo? Essa graça, ela pode ser resistida, certo? Debaixo dessa graça preveniente, sob graça preveniente, o ser humano tem o seu arbítrio liberto, e nesta condição ele poderá aceitar, tomar o caminho da salvação ou resistir. Aceitando, inicia-se nele o processo da salvação. No calvinismo não, o cara já é transformado por Deus e ele já vem, e não tem resistência alguma. No arminianismo, Deus vai com graça para ele, toca nele, e a partir do momento que ele diz, eu creio, eu me entrego, eu me rendo, eu aceito, aí que se começa realmente a transformação, a regeneração desse pecador. Então é aqui nesses 3 pontos onde estão as divergências. No primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total, não existe divergência nenhuma entre arminianos e calvinistas. No quinto ponto, que é a perseverança dos santos, também não existe nenhuma divergência confirmada, porque os remonstrantes, eles não fecharam essa questão de dizer que a pessoa perde a salvação. Ficou para ser discutida ao longo da história. Então o calvinismo respondeu a nível de precaução, e não porque esse assunto estava sendo fomentado na época. Não. Eles botaram a perseverança do santo como uma resposta não para o momento, mas para o futuro, se alguém porventura viesse a pensar que o salvo perderia a sua salvação. Então, nesse ponto também não há uma unanimidade dentro do arminianismo sobre isso. Então, os pontos realmente que há conflito, que há diferença entre calvinistas e arminianos, são esses 3 aqui. É nesses 3 que a gente vai trabalhar, certo? Os textos bíblicos, vamos fazer aqui uma participação de vocês, ok? Um irmão aí, por favor, faz de conta que você aí é calvinista. Se for, então é melhor ainda. Abra sua Bíblia aí em João 15:16. Lê aí pra gente. Outro irmão faz de conta que você é arminiano, certo? Você lê aí Isaías 55, versículos 6 e 7. Vamos ver aqui as citações. Não tenho tempo para mostrar todos os textos dos 2 lados. Aqui é só um resumo, que são muitos versículos. Se você pegar o catecismo de Wiseman, menino, você vai muitos textos lá. Então, eu estou botando só aqui os mais polêmicos, né? Os textos são mais trabalhosos, que exigem uma exegese maior, né? Entre ambos os lados, certo? Quem abriu em João 15:16, por favor, leia. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades ter fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome permita ao Pai, ele vos conceda. Pronto, segundo o calvinismo, esse versículo aí fecha a questão. Sobre a questão da eleição. A eleição é incondicional. É Deus quem escolhe o homem, e não o homem que escolhe Deus. Então, em cima desse versículo, o calvinismo vem com tudo para cima, né? Com esse texto, e eles vêm com força, né? Mas
os arminianos também têm textos, né, na palavra de Deus. Por isso que esses dois posicionamentos nunca se fechou, porque as escrituras apoiam um e apoiam o outro. É complicado. Vamos lá, Isaías 55, versos 6 e 7. Então, você vê aí que há uma condição da pessoa se voltar para Deus. Ou então Deus estava brincando aí. Ele está dizendo para o homem se tornar, para o homem se converter. Converter significa voltar. Está dizendo para o homem aí buscar o Senhor enquanto pode achar. Então, se essas afirmações é o quê? É uma parábola, né? Então, os arminianos defendem que aí há uma condição. Uma eleição é condicional se a pessoa responde a esse chamado divino, que nós acreditamos que Isaías 55, do 1 ao 7, é graça preveniente, claramente exposta no texto, certo? E aí tem os outros demais textos, que depois vocês podem conferir, podem tomar notas aí e guardar, ok? Sobre expiação limitada, eu vou escolher aqui Efésios 5, 25. Não dá para ler todos, né? O tempo é curto. Efésios 5, 25. E o irmão aí, leia, expiação ilimitada para todos, Tito 2:11. Amém? Peguei os dois textos mais fortes dos dois lados, certo? Um irmão lê Tito 2:11 e outro irmão lê Efésios 5:25. Isso. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Os arminianos têm esse texto, um texto muito bom para eles, né, para nós que somos arminianos. Perdoe-me a minha neutralidade, mas eu sou arminiano. Mas como eu estou fazendo aqui a diferença dos dois, né, eu estou evitando ser um pouco tendencioso, né? Mas estou tentando me segurar aqui, certo? Então me perdoe a minha neutralidade. Então, os arminianos, eles acreditam que nesse texto há uma clara afirmação do apóstolo Paulo que Cristo fez expiação por todos os homens, né? Porque a graça de Deus está na expiação, está em todos os momentos da obra salvífica de Jesus, certo? Efésios 5, 25, alguém pode ler aí, posicionamento calvinista, que a expiação foi para a igreja, Jesus morreu pelos eleitos. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pronto, eles tomam esse texto como um dos vários textos, né, de que Cristo morreu foi pela igreja, né? Jesus derramou o seu sangue, foi pela igreja, não foi para o pecador que vai para o inferno, foi para eleito que vai para o céu, certo? Sobre graça irresistível, né? Atos 13, 48. Os irmãos podem abrir aí. E o posicionamento arminiano, Lucas 12, 8, 9. Poderia pegar Atos 7, 51, que é a pregação de Estevão, mas eu vejo bem claro também Lucas 12, 8, 9, que é um texto que os irmãos da Assembleia de Deus usam muito quando vai terminar a pregação, na hora da pessoa aceitar Jesus. Esse texto eu acredito seja muito citado.
Lucas 12, verso 8 e 9, certo? Um texto bíblico de respaldo à graça irresistível. E nós temos aí Atos 13, 48, um texto de respaldo à graça ser irresistível. Vamos aos textos. Voluntário? E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E creram todos quanto foram ordenados para a vida eterna. Então, essas pessoas, elas estavam já todas destinadas, predestinadas, né? Vai ser falado aqui sobre predestinação hoje, porque o arminiano também crê, só que de maneira diferente. E como foram predestinados, então não tem como haver resistência. É assim que pensa o calvinista. Tem, está predestinado, está ordenado para a salvação, então ele creu. Se ele acreditou, é porque ele foi ordenado. Nos arminianos, não, ela é resistível. E o texto, um dos textos, Lucas 12, verso 8 e 9, por favor, voluntário. Então pronto, Cristo coloca claramente nesse texto, né, segundo o pensamento arminiano, de que há pessoas que vão crer, que vão aceitar, e as que vão negar, né? Aos que negarem, Cristo negará, né? Isso no futuro, o verbo, né? Negará. E aquele que me confessar, aquele que me recebeu, confessarei diante do meu Pai. Certo? Então, pressupõe que o ser humano é capaz de resistir àquilo que Cristo está ofertando, que é a sua graça. Ok? Então, são os textos bíblicos que entram em confronto centenas, milhares de vezes, quando os arminianos e calvinistas estão debatendo sobre o tema. Ok? Vamos para as diferenças persistentes, ok? Nas diferenças persistentes, eu coloquei algumas pastorais, certo? Observações minhas, eu tenho mais de 15 anos de pastoreio igreja, e pela minha vivência e análise pastoral, certo? Diferenças persistentes em análise pastoral. Diferenças persistentes de análise exegética e teológica. Não sei se o tempo vai dar, mas vamos lá. Quanto à grande comissão, por exemplo, né? Eu tenho observado que a palavra diz, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Grande comissão, Jesus dá a toda a igreja. Os calvinistas, quando vão evangelizar, eles não têm a preocupação de pregar o evangelho a todas as pessoas, mas sim de pregar o evangelho a todos os povos, certo? E diante da reação negativa de um ouvinte, eles não têm qualquer preocupação com isso. Isso é problema de Deus, certo? Para eles, essa pessoa não faz parte dos eleitos, certo? Quando Deus quer, essa pessoa não resiste, segundo os calvinistas. Quando a pessoa quer, ela não resiste. Então, se ela está resistindo, estou tranquilo. Terminei minha evangelização, fecho minha Bíblia e vou-me embora. É o posicionamento calvinista na hora que está evangelizando. Os arminianos, quando vão evangelizar, eles têm a preocupação de pregar o evangelho para todas as pessoas. Todo mundo. Cada uma delas. Cada pessoa. E diante da reação negativa do ouvinte, eles ficam tristes, os arminianos, ficam tristes com aquela pessoa, pois tal pessoa rejeita a obra salvadora de Deus, e elas começam a orar por aquela pessoa, a pedir a Deus para que aquela pessoa venha a se converter. Provavelmente vão pregar novamente para aquela pessoa,
Esse é o posicionamento arminiano na perspectiva pastoral que eu tenho observado, ok? Outra que eu tenho observado é em relação à santificação, certo? Em relação à santificação, alguns calvinistas, não o calvinismo, mas os calvinistas, certo? Que isso fique bem claro aqui, são desleixados quanto à doutrina da santidade. São péssimos exemplos de conduta. Veja bem, alguns, não estou falando todos, certo? E nenhum calvinista, são alguns calvinistas. São péssimos exemplos de conduta, vivem em bebedeiras, adultérios, fornicações, vivem num mundanismo desenfreado, certo? Assembleano que se depara com o calvinismo e não tem estrutura para entender, meu querido, a tendência é ele ser um crente mudando dentro da igreja, certo? Porque o calvinismo, quando ele é mal interpretado, o calvinista vira um crente mudando, certo? Resultado de que isso, pastor? Resultado de um calvinismo mal interpretado. O erro de interpretação do calvinismo é grave, que eu tenho observado pastoralmente falando, certo? É grave, certo? Traz falsos convertidos para dentro da igreja, para dentro da religião, e faz com que eles tenham uma sensação de que estão salvos. E eles ficam sem qualquer dor na consciência do que estão fazendo, porque estão salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, e isso enfraquece a gravidade do pecado, denigre a imagem da igreja local, e existem muitos calvinistas que estão longe do calvinismo. Aí eu deixo aqui a frase do calvinista Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: o problema de grande parte do ensino sobre santidade é que ele deixa, é aquele que deixa de fora o sermão da montanha e nos pede que experimentemos a santificação. Esse não é o método bíblico. Então existem muitos realmente calvinistas que entendem realmente o calvinismo, que sabem que a santidade é importante na vida do cristão e que batem de frente com isso. Há exemplo também, o pastor Paul Walsh, né, tem muito falado sobre isso. Nos arminianos também há problemas em relação à santidade. Alguns arminianos, não o arminianismo, vivem debaixo de um legalismo. Parece que se eu fizer mais isso, eu vou para o céu. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Então a salvação está em constante... Está numa gangorra, né? Está pendendo para um lado e para o outro todo momento. E isso é o legalismo, né? O arminianismo mal interpretado, uma falsa concepção que são salvos por causa da santidade que eles têm, certo? E tornando inócua a cruz de Cristo. Outros se aproveitam do livre-arbítrio para fazer o que querem de suas vidas, e o que bem entendem, tornam-se pastores de si mesmos, e quando repreendidos pelos seus líderes, dizem: eu tenho livre-arbítrio, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser da minha vida, certo? Também denigrem a imagem da igreja local. Entretanto, tudo isso não passa de um erro de interpretação do arminianismo. São falsos conversos dentro da religião. Existem muitos arminianos que estão longe do arminianismo. Aí eu deixo aqui a frase de John Wesley, que ele diz: a conversão tira o cristão do mundo, certo? E a santificação tira o mundo do cristão, ok? E John Wesley era arminiano. Quanto à conversão dos familiares, outra observação pastoral, né? Os lares calvinistas, ter os membros de um mesmo lar, todos convertidos, é uma questão muito rara. É um milagre duplo. Deus regenerou, e não só regenerou, Deus regenerou não só um, mas todos de uma mesma casa. Que bênção! Deus elegeu todos de uma mesma casa. Realmente é um motivo de muita alegria. Para os arminianos, os lares arminianos, ter os membros de um mesmo lar, todos convertidos, não é raridade.
Haja vista que a graça preveniente abarca a todos. É um motivo de muita alegria todos de uma mesma casa terem aceitado a Cristo e o milagre ocorrer com todos, Deus regenerá-los. E é uma bênção para todas as famílias. Ok? Agora vamos para as perspectivas teológicas, certo? Quanto à expiação limitada e à expiação ilimitada, certo? De acordo com o calvinismo, a expiação é ilimitada em valor, certo? O que Cristo fez na cruz realmente foi demais. É suficiente para salvar todos. De acordo com os arminianos, ela é ilimitada em intenção, visa salvar a todos. De acordo com o calvinismo, é limitada em propósito, intencionada a salvar apenas os eleitos, e de fato os salva. De acordo com o arminianismo, ela é limitada em eficácia, ela de fato salva apenas os que aceitam pela fé. Os arminianos acreditam que a expiação limitada fere diretamente versos bíblicos, tipo João 3,16. Porém, os calvinistas defendem que a interpretação de mundo não se refere à totalidade da humanidade, mas às pessoas de todas as tribos e nações. Os calvinistas temem a expiação universal que possa favorecer a heresia universalista. Pois se Cristo padeceu pelos pecados de todas as pessoas, por que alguém iria para o inferno? Todos não seriam salvos pela morte de Cristo? O inferno não seria uma punição redundante? Os arminianos respondem que é exatamente isso que torna o inferno tão trágico. Ele é absolutamente desnecessário, pois foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós não conhecemos um versículo que diga que o inferno foi preparado para o homem, certo? Foi preparado para o diabo e seus anjos e não para o homem. E as pessoas vão para lá não porque suas punições não foram sofridas por Cristo, mas porque rejeitam a anistia fornecida por Cristo por intermédio da cruz, da morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Amém? E o versículo está aí, né? Mateus 25, 41. O rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Certo? Perspectiva teológica, né? Incondicional versus condicional. O arminianismo ensina uma eleição condicional, já o calvinismo ensina a eleição incondicional. A eleição de Deus não repousa em nada que o homem faça. O arminianismo afirma que a predestinação é o propósito gracioso de Deus de salvar a humanidade da completa ruína. Não é um ato arbitrário, certo? Não um ato arbitrário e indiscriminado de Deus, intencionado para garantir a salvação de certo número de pessoas e nada mais. Ela inclui provisionalmente todos por meio da fé unicamente em Jesus. Então, em sentido de provisão, o arminiano acredita que foi por todos, certo? Já o calvinismo, a predestinação divina tem como o foco a soberana vontade de Deus. Uma vez que todos estão condenados, só alguns respondem com fé, leva à interpretação de que esta provém do homem e não de Deus. Como a fé é dom de Deus, ele teria que dar fé a todos, salvar a todos, caindo assim na heresia universalista. Entretanto, vemos que em questão de fé, de crer, os demônios também crêem. Tiago 2,19. A fé em si não salva ninguém, é apenas um meio, não um fim. Logo, a preocupação com a eleição condicional, levar para a heresia universalista, é desnecessária. Essa preocupação dos calvinistas. Eu coloquei aí um texto do manuscrito grego, que é o texto Receptus, pequeno trecho de Atos 13:48, que é o texto que eles usam bastante, onde fala que foram ordenados por Deus todos aqueles que creram, né? A parte do grego que está aí, você vai encontrar
esse trecho que não sei se os irmãos estão conseguindo ver, é epistelson, né? É a mesma que está em pistel, sim. Essas duas palavras são flexões de uma palavra grega que é pistel, certo? São apenas flexões no texto. Então, tanto Atos 13:48, que é um texto usado pelos próprios calvinistas para mostrar que os que creram foram ordenados por Deus, o texto de Tiago 2:19 usa a mesma palavra grega. Então, essa preocupação de virar uma heresia universalista, ela é desnecessária. Irresistível versus resistível, certo? Perspectiva teológica também. Os calvinistas creem que Deus não coage ninguém espiritualmente, certo? Mas faz com que os eleitos desejem a graça de Deus e que respondam à iniciativa de Deus com alegria. Os arminianos, eles temem que isso viole o relacionamento entre Deus e o homem, de sorte que os humanos tornem-se peças de um tabuleiro de xadrez divino. Eles rejeitam isso não porque valorizam a autonomia humana, que os calvinistas corretamente detestam, né? Mas porque valoriza a natureza genuinamente pessoal do relacionamento entre seres pessoais, Deus e o homem, certo? Os arminianos questionam se Deus seleciona alguns para serem salvos incondicional e irresistivelmente, porque ele não escolhe todos. Os arminianos defendem que a graça de Deus é irresistível, não porque Deus é resistível, não porque Deus quer que seja resistida, mas porque a escolha própria do ser humano. Os calvinistas acreditam que os réprobos, os que Deus escolheu ignorar a salvação, naturalmente resistem à graça de Deus. E os eleitos, os escolhidos para a salvação e que são regenerados espiritualmente antes da salvação, acham a graça de Deus irresistível e, portanto, aceitam o Evangelho. De modo semelhante, os arminianos creem que as pessoas não têm escolha em relação à graça preveniente. Ela é irresistível no sentido que é um dom de Deus e que é dado a todos. Todavia, a graça preveniente não verga a vontade, não coloca o livre-arbítrio de lado. Pelo contrário, ela liberta o arbítrio que está escravo do pecado. O homem não tem condição de se voltar para Deus. Ele tem condição de casar, ele tem condição de resolver seus problemas, de decidir qual faculdade ele vai estudar, mas ele não tem condição de se voltar para Deus. Então ele precisa dessa libertação, desse arbítrio nesse sentido. E aí a graça, ela liberta ele, esse livre-arbítrio. Portanto, os humanos, nesta condição, podem resistir à graça salvadora. E aí a gente vai para a parte exegética, e eu acredito que deve ter 5 minutos aí para terminar. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou... A palavra grega paz, né? Paz. Essa palavra grega, segundo o lexo grego de Strong, tanto quer dizer individualmente quanto coletivamente, certo? Individualmente quer dizer o quê? Cada, todo, algum, tudo, o tudo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa. Coletivamente quer dizer algo de todos os tipos. Ela aparece nas passagens mais conflitantes entre calvinistas e arminianos quanto à discussão da expiação ser limitada ou ilimitada. Que foi um dos textos que a gente leu foi Tito 2:11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Lá você vai ter a palavra grega paz, só que flexionada, né? Paz. Só que flexionada, que eu acredito que esteja com panter. Enfim, como vemos na definição do lexo, tal palavra não vai ser categórica a favor de arminianos contra calvinistas. Elas estão lá num texto grego, certo? No meio das palavras, mas somente o autor do texto, certo? Poderia nos dizer o seu sentido quando escreveu.
Mas os escritores dos referidos textos, que foi João e Paulo, né, nessas referências que estão sublinhadas aí, ó, João 3,16, Romanos 5,18, 1 Timóteo 2,4 e Tito 2,11, os escritores morreram, né, e faz muito tempo. Assim, toda a discussão em cima da palavra grega paz e suas flexões nos manuscritos gregos é uma perca de tempo que não vai levar a lugar algum. Mesmo se tivesse colocado rapaz, colocado rolos, que quer dizer tudo inteiro, completamente, ainda assim não seria suficiente. Você vai encontrar essa palavra grega em Mateus 24,14, pois todas as três palavras têm uma palavra em comum, que é todo ou inteiro. Não sei se vocês estão percebendo que eu deixei em amarelo as definições das três palavras, né? Todo, todos, todo e inteiro são definições dessas três palavras gregas, né? Que é holos, né? Rapaz e paz, né? Todas elas têm um denominador comum, que é todos. Então é uma discussão tola calvinista ficar trabalhando em cima de exegese no grego para dizer que quando diz que Jesus morreu, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, esse todo, né, que você está vendo aí, o evangelho está no grego aí, a palavra paz, ela não tem flexão nesse caso, ela aparece do jeito como está no dicionário. Não adianta ficar dizendo que esse todos, não, esse todos aqui é todos aqueles que vão crer, todos, não vai resolver muita coisa, certo? Verdade. Com certeza, em relação à discussão, não tem fruto nenhum, mas em relação ao entendimento, ao conhecimento, ela é importante. E também era bom ressaltar para o irmão e para todos, né? E quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, se você vê o contexto, Paulo está falando da letra da lei. A letra da lei, porque ela diz que você não deve fazer isso e você desobedece. Então, o salário do pecado é o quê? Então, por isso que a letra mata. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. E nós vamos ainda continuar com outros irmãos aqui.